A produção da agroindústria teve em junho seu primeiro mês de queda na produção neste ano. O Índice de Produção Agroindustrial, elaborado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da FGV, caiu 5,3% na comparação anual. É o pior desempenho desde novembro de 2021. Vamos entender esse motivo? Na minha conversa de agora ao vivo com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Ela já está aqui conectada com a gente. Professora, bom dia, primeiramente. Seja bem-vinda aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Uma satisfação sempre nossa. Professora, vamos lá. O Índice de Produção Agroindustrial caiu, então, 5,3% em junho. Para a gente entender, o que significa esse número na prática? Bom, esse número, apesar dele ter sido um volume muito grande, porque esse número no mês de junho acabou impactando o próprio trimestre. Então, esse é o primeiro ponto. Aí eu fui olhar um pouco e me debruçar um pouco sobre os dados para a gente entender um pouco esse processo. Primeiro ponto importante, a questão do tarifaço dos Estados Unidos não está especificamente nesse cálculo. Isso a gente vai pensar um pouco mais para frente. Por causa da coleta de dados do período. O que a gente teve aqui importante foi um grande fator, foi uma queda de 45% na produção de biocombustíveis por causa da quebra da safra de cana e uma redução menor do direcionamento para o etanol. Então esse é o grande, digamos assim, impacto que você tem. Outros itens são menores também. Então se você tem uma produção menor, a gente também precisa acompanhar um pouco a própria venda na ponta. Então esse é um problema específico da questão da cana, só que nós tivemos alguns outros pontos importantes também para destacar, como a queda da parte dos produtos alimentícios em 3,2%, bebidas em 5%. Então, a gente está com um efeito muito colateral, Felipe, do custo do capital. O juros está muito alto e, realmente, o Banco Central está conseguindo o que queria, que é diminuir a atividade econômica. Bom, dentro desse cenário, alguns segmentos tiveram pelo menos um desempenho positivo? Sim, nós tivemos. Eu peguei um aumento de 2,6% de alimentos de origem animal. Então, a parte toda de carnes, por exemplo, isso daí teve um resultado positivo. Então, esse daí foi um ponto importante que a gente teve. Insumos agropecuários subiu 16% e têxteis 4%. Então, sim, a gente teve alguns movimentos aí positivos, mas como você teve um item com uma queda muito profunda de 45%, isso daí acaba impactando sim no resultado final específico desse mês de junho, que foi o que você anunciou agora. Bom, e aí essa redução na produção agroindustrial, ela pode ter reflexos nos preços dos alimentos ou dos produtos ali para o consumidor final? Eu acho isso um pouco difícil no sentido de que você tem alguns itens que você acabou diminuindo a produção, porque o que acontece? Se a gente tem uma taxa de juros muito alta e um crédito mais complicado, por exemplo, a gente também tem um item aqui para colocar na balança, que é a questão da inadimplência. A inadimplência, ela subiu muito justamente porque todo mundo que pegou empréstimo há um ano atrás e não conseguiu pagar quando foi repactuar, a Selic estava 12%, agora está 15%. Então, o custo do dinheiro está muito elevado. Então, a inadimplência também, ela dá essa freada no consumo. Então, a tendência é a gente não ver, assim, grandes movimentos de elevações de preços, até porque a gente já está com uma sinalização de queda do processo inflacionário. Bom, você falou ali, professora, no começo, né, sobre esse índice ter vindo aí um pouco antes do tarifaço, ou ser medido, na verdade, antes do tarifaço de Donald Trump, né, que foi anunciado lá no dia 9 de julho, se eu não me engano. Então, esse novo cenário criado desde então, na sua avaliação, ele pode ter reflexos nesse setor agroindustrial a partir aí dos próximos índices que serão, claro, calculados? Isso, agora a gente vai precisar ver o impacto, Felipe, no seguinte sentido. Se a gente tinha um volume para exportar e você conseguiu direcionar isso para um outro
país, por exemplo, ou se a sua mercadoria teve compra governamental, aí isso daí acabaria não afetando muito a agroindústria, porque você conseguiu fazer a produção, embalar e dar destino para isso. Se essa mercadoria, por exemplo, acabou não saindo, ou ela está estocada, ou ela está congelada, digamos assim, aí a gente acaba vendo um movimento de diminuição da atividade na indústria. Então, esse ponto aí eu só colocaria, digamos assim, um pouco de calma no sentido de tentar avaliar esses números para frente, e a gente vai precisar mesmo aí de mais uns 2 meses para ver como que foi essa movimentação pós-tarifaço do Trump. Eu só colocaria um ponto de destaque que ele está fora da nossa conversa, mas na verdade ele faz parte, que é o seguinte: há um acompanhamento na parte dos supermercados, por exemplo, de queda de venda de alimentos, e isso está relacionado aos sites de aposta. Então, esse é um ponto importante. Então, a gente tem os juros, tem o crédito, tem a inadimplência, mas tem também um desvio, digamos assim, da renda das famílias para os sites de aposta. E eu fui buscar isso e tem um dado muito importante para a gente ter ideia do peso disso. De agosto do ano passado para agora, a Anatel fechou 15 mil sites clandestinos. Então, olha o dreno de dinheiro que a gente está tendo das famílias brasileiras para os sites de aposta, inclusive comprando menos alimentos. Cara, bom, professora, e aí a partir então de todas essas questões que a senhora trouxe aqui para a gente pode dizer que para os próximos meses há um sinal de repente, recuperação, ou o setor deve continuar enfrentando desafios, há uma tendência, de repente, para esse cenário se repetir? Claro que a questão do tarifaço entra aí, como você disse, mas a gente ainda precisa ter um pouco mais de calma, mas diante de todos os outros cenários que você trouxe para a gente, dá para ter uma ideia do que está por vir, então? Nós temos as questões macroeconômicas do Brasil, que é a taxa de juros, crédito e inadimplência, que elas vão se manter para frente, porque não há uma possibilidade muito clara do Banco Central reduzir a taxa Selic antes de dezembro. Então, esse cenário faria essa manutenção. Outro ponto é justamente tentar imaginar o que vai acontecer com o tarifaço e se isso vai trazer um impacto. Mas eu sempre gosto de terminar com um dado um pouco mais positivo, que é o seguinte: quando a gente observa um número positivo para a parte de gorduras, para a parte de proteína animal, isso também dá um certo estímulo para a gente pensar aí para o próximo semestre que a gente faria essa manutenção, até porque na parte de carnes, por exemplo, o Brasil fechou vários acordos, inclusive com o México, com outros países, que isso daí vai fazer uma manutenção da produção. Então, eu terminaria com esses dados positivos para a gente pensar aí para o próximo semestre. Professora Carla, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente de uma maneira tão didática, viu? Quero agradecer demais a sua participação, desejar uma ótima semana e vamos voltar a conversar em novas oportunidades, com certeza. Obrigada, Felipe. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.